Um dos personagens mais misteriosos, talvez o mais misterioso de todos esses primeiros povoadores, vamos chamar assim, primeiros povoadores do Brasil, é um tal de Bacharel de Cananéia. Quem é esse cara? O nome dele, a gente não sabe. Quando que ele chegou no Brasil, a gente não sabe. Mas ele aparece em vários documentos, em alguns relatos de viagem. O próprio Martim Afonso de Souza teria mantido contato com ele, negócios. Mas ele nunca aparece com o nome original dele, aparece sempre com essa expressão, Bacharel de Cananéia. Tá, então a primeira coisa é a seguinte, esse nome Bacharel de Cananéia provavelmente vem de um... Bem, assim, para nós ele chega através desse documento, né? Mas, enfim, qual é o documento? Existe um relato de uma viagem de um navegador espanhol chamado Diego Garcia. Esse relato é, assim, do final dos anos 30 do século XVI. E nesse relato ele fala que havia encontrado um bacharel português em Cananéia, que é aquela ilha ali do litoral, atual litoral de São Paulo. Então, veja, bacharel, provavelmente, no espanhol daquela época, uma das conotações, a mais provável que se encaixa com essa figura, é a conotação de um falastrão, de um cara que conversa muito, né, que tem muito papo, né. Em Goiás a turma fala um prosa ruim, né, aquele cara que fala demais. E é assim que o Diego Garcia se refere a ele. E como ele vivia em Cananéia, Bacharel de Cananéia. Então não tem nada de pomposo nesse nome, não é bacharel, não é no sentido acadêmico, não. Tá. Quando que ele chegou aqui? Tem um historiador chamado Jaime Cortesão, numa obra chamada História da Colonização Portuguesa no Brasil. Nessa obra, o Jaime Cortesão defende a tese de que Bartolomeu Dias teria deixado esse cara aqui em 1499. Nessa versão, nessa tese, o Bartolomeu Dias seria um precursor do Pero Álvares Cabral. Eu tirei isso do livro Capitães do Brasil, do Eduardo Bueno. Bem, então essa é uma das versões, ele teria chegado em 1499, mas também, essa hipótese é muito mais aceita, ele pode ter sido deixado aqui como degredado em 1502, naquela expedição do Gaspar de Lemos. E aproveito para mencionar isso aqui. Eu não sei se eu falei isso naquele vídeo lá que eu falei da expedição de 1501. Essa expedição que sai de Portugal em 1501 e retorna em 1502. Também pode ter sido liderada, um dos capitães principais dela foi o Gonçalo Coelho. Tá? Porque às vezes você vai ler em algum material, encontrar alguma aula, alguma coisa, em vez de falar no Gaspar de Lemos como líder dessa expedição, fala-se no Gonçalo Coelho. Tá? Mas, enfim, Gonçalo Coelho era um dos capitães. E talvez, essa é a hipótese mais aceita, teria sido um degredado, o Bacharel de Cananéia teria sido um degredado deixado aqui pelo Gonçalo Coelho em 1502. Ou no fim de 1501. De fato não sabemos, mas o interessante é que esse Bacharel de Cananéia, assim como o Caramuru e assim como o João Ramalho, se tornou um símbolo desse primeiro contato do europeu, do português, com o índio, com o indígena, com o nativo daqui. E eles são uma espécie de ponte, né? Esses homens são uma espécie de ponte entre os dois grupos, entre os europeus e os índios. E também eles são uma espécie de pais, né? De pais, porque eles se relacionaram com muitas índias e geraram dezenas e dezenas de filhos. Que são os mamelucos, né? Aqueles primeiros, aquela miscigenação de homem branco, europeu, com o indígena. Bem, o que mais que a gente pode falar sobre ele?
eu falei que ele pode ter se deixado aqui como degradado, mas na verdade, isso quem fala para nós, deixa eu ver se está aqui, não está aqui, mas quem fala isso é o Dicionário de História Colonial do... Poxa, como é o nome dele? Eu esqueci o nome Ah, tá, acho que tá aqui, é o Ronaldo Vanfas, desculpa aí se eu tirei a cara da frente da câmera. Ronaldo Vanfas tem um dicionário de história colonial, e nesse dicionário ele fala que é mais provável que o bacharel de Cananéia tenha sido um desertor, e não um náufrago e nem um degredado. Eu deduzo que, como náufrago, né, você tem que, de acordo com as fontes históricas de que época provável esse cara chegou no Brasil, você faz uma associação com os naufrágios conhecidos das viagens portuguesas. Então, não bate muito, pela data que provavelmente ele chegou aqui, não bate muito. Então, descarta-se a hipótese do naufrágio. E os degredados também há um registro mais seguro, né, do nome dessas pessoas, ou então, pelo menos, porque eles não eram condenados a cumprir uma determinada pena. Agora, o desertor é aquele cara que às vezes não usa ninguém ali na embarcação, na viagem, e aí ele resolve fugir, né? Ele abandona o barco, deserta, e meio que ele tem uma aura negativa sobre ele, né? Que ele está abandonando o barco. E aí, talvez descartando essas hipóteses de naufrágio e de degredo, sobra a hipótese mais provável de ele ser um desertor. Ele possuía muitos filhos e muitas filhas, e no final da década de 30, quando os europeus vão travar contato mais próximo com ele, ele já tinha muitos genros. E, curiosamente, né, a partir ali do fim da segunda década e durante toda ali, vamos dizer assim, vamos arredondar, entre 1515 e 1525, 20, um pouco mais já perto de 30, vai haver vários naufrágios aqui nessa região dos exploradores, ali na região mais ao sul do litoral brasileiro. E muitos desses náufragos vão passar a ser genros do bacharel de Cananéia. Então tem vários deles, né? E esses, curiosamente, a gente tem os nomes. Então tem o Gonçalo da Costa, não Gonçalo Coelho, tá? Gonçalo da Costa, o Francisco Chaves, Henrique Montes, e tem outros. Então, esses são homens, havia entre esses homens portugueses e espanhóis, esses são homens que naufragam aqui no litoral brasileiro, depois descobrem a presença do bacharel de Cananéia e se tornam genros dele, casam com filhas dele, filhas que ele teve com índias. Então aquela primeira geração de mamelucos já casa com europeus em muitos casos, mas às vezes casa com índios também. Então vocês veem aí o hibridismo, a mistura, a miscigenação muito forte, né? O sincretismo. Bem, que mais? Tem nesse relato do Diego Garcia, o navegador espanhol que eu mencionei agora há pouco, ele fala de um acordo, de um contrato que ele fez com o bacharel de Cananéia, e o bacharel teria fornecido a ele um bergantim, que era uma espécie de embarcação, e 800 homens, 800 escravos, para levá-lo até a Serra da Prata, que os índios ali do sul do Brasil sabiam da existência. Existia até um caminho que levava do sul do Brasil até os Andes, lá até a região do Potosí, lá no Peru, da Serra da Prata. Depois eu falo sobre isso. Ele teria então feito esse contrato com o Diego Garcia. E o próprio Martim Afonso de Souza teria organizado uma expedição para ir atrás dessa prata, lá na Serra da Prata, mas essa expedição, que contou com o apoio do bacharel, não prosperou, não vingou, né? Ela sucumbiu aí diante de um ataque de índios hostis. O bacharel de Cananéia vivia entre os índios carijós, ok? Eu lembro que o Caramuru vivia entre os tupinambás, o João Ramalho vivia entre os tupiniquins e o bacharel de Cananéia vivia entre os carijós, tá certo? Acho que é isso, pessoal. Então, conhecemos aí mais um desses personagens
marcantes dos primeiros anos da colonização portuguesa, nem é muito certo falar em colonização, da presença portuguesa no Brasil. E acho que paramos aqui, né, de falar desses personagens. Existem mais alguns, mas eu acho que esses são os mais significativos. Amanhã eu devo falar para vocês sobre uma nova viagem organizada pelo Fernando de Noronha, de 1511, chamada que trouxe para o Brasil uma famosa embarcação chamada Nau Bretoa. Amanhã eu devo falar disso. E mais uma coisa que eu quero falar, reparem, quem está acompanhando todos os vídeos, reparem que eu estou seguindo uma ordem mais ou menos cronológica, né? Então, desde o início, né, desde a história de Portugal, a gente fez um resuminho de toda a história de Portugal, e quando chegou em 1500, na viagem do Cabral, desde quando eu comecei a falar da viagem do Cabral até hoje, eu estou seguindo mais ou menos uma ordem cronológica. Então a gente está atingindo mais ou menos agora 1510, né, finalizando a primeira década da história do Brasil, propriamente dita. E vamos continuar assim, a minha ideia é essa, vamos seguir aí passo a passo, cronologicamente, e vamos ver até onde a gente chega. Um abraço.